Caros alunos do Colune, vamos trabalhar hoje o gênero biografia. A etimologia da palavra é bio, do grego vida, e grafia, também do grego escrita, ou descrição. Então, é uma escrita, uma descrição da vida. A biografia pode ser de um indivíduo vivo ou morto. Nós temos biografias, por exemplo, de Carlos Wizard Martins, dono do grupo Wizard, ex-dono do grupo Wizard. Nós temos do Roberto Carlos, vivos. E temos, por exemplo, do Ayrton Senna, que já morreu. A biografia ela pode ser desde uma lauda, uma folha, como nós vamos fazer, como eu fiz aqui, vocês fizeram também. E pode, inclusive, somar várias e várias laudas, várias folhas. Eu tenho uma biografia, por exemplo, a do Carlos Wizard Martins, que tem quase 300 páginas. Então, nós já percebemos que o tamanho não é o que define o gênero biografia. Ok? Vamos lá, então, ver o teminha direitinho e vamos ver o que eu fiz aqui. Ótimo! Meus queridos, gênero biografia. O tema proposto foi: redija um texto na forma de biografia. Ótimo. O biografado deve ser um membro da sua família. Escolha: irmão, tia, pai, avô, avó. Você é que escolhe. Eu, como gosto de escrever, fiz a minha biografia também. E quem eu coloquei? Meu pai. Meu pai já é falecido há 17 anos e, em memória dele, uma pessoa que eu tenho grande estima, eu fiz a biografia. Naturalmente que algumas datas eu fiz de forma aproximada, alguns acontecimentos eu também criei, mais ou menos porque eu não estava lá. Eu tive até a oportunidade, olha que maravilha, de conversar com a minha mãe um pouco, que ainda é viva, sobre certos acontecimentos, e ela me passou. E aí ficou mais fácil fazer a biografia. Tá bom? Olha, meus caros, nós temos que nos envolver com o trabalho. Isso projeta a nossa criatividade mais para cima. E a redação vai sair com mais esmero, com mais detalhamento, e não importa se eu coloquei alguma informação aqui que não é verossímil, ou seja, que não é verdadeira, mas se ela parece verdadeira é o que importa. Quando nós falamos verossimilhança, quer dizer que pelo menos tem que ter aparência de verdadeiro. Não interessa se é verdadeiro. O Colune já apresentou como gênero uma autobiografia, cujo tema foi: redija uma autobiografia sobre o seguinte tema, mas, fale sobre os caminhos que você teve que percorrer até a prova do Colune e as motivações que você teve para isso. Então, se você saiu lá do Nordeste com a sua família e veio numa situação difícil, inventou isso, mas pareceu verdadeiro, ou seja, foi verossimilhante, é o que importa. Tá bom? Então não precisa ser exatamente verdadeiro. Porque às vezes a motivação que a pessoa teve para fazer a prova do Colune, no caso do tema que eu citei, foi o pai e a mãe que disseram o seguinte: você vai lá fazer a prova. Se não tem mesada, não tem isso, não tem aquilo, a pessoa foi e fez. Mas ela não quer falar isso na prova, ela quer inventar alguma coisa. Pode, claro. Porque quem corrige a prova não vai ligar para a casa dos alunos, dos estudantes, para saber se aquilo é verdade ou não. Entenderam? Então vamos lá. Veja bem, Senhor Olavo, : uma herança de luz. Então, somente lendo o texto todo é que nós vamos dar maior sentido ao título. Senhor Olavo, : uma herança de luz. Tranquilão? A biografia, invariavelmente, deve apresentar nome completo da pessoa, local e data de nascimento, os eventos principais da vida do biografado. Nós temos aqui um texto que materializa o gênero biografia, mas a tipologia de base é uma narração. A tipologia de base é a narração. Nós estamos num texto narrado. Tem personagem ou personagens,
tem um enredo, tem tempo, tem espaço, tem conflito. É uma narrativa clássica, porém com algumas minúcias, com alguns detalhes, com algumas marcas linguísticas que fazem com que o texto seja do gênero biografia, conquanto ele seja, como o conto, como a fábula, como a parábola, também uma narrativa. Tranquilo? Então vamos lá na minha biografia, ou melhor dizendo, a biografia do meu pai. Olavo Basílio Vieira nasceu na pequena cidade de Ervalha, interior de Minas Gerais, em 1937. Básico. Filho de José Basílio Vieira e Maria do Rosário Vieira. Eu não preciso colocar irmãos aqui na sequência, mas eu posso colocar para lá, como vocês vão perceber. O menino se criou nas durezas de uma vida sem recursos financeiros e, por isso, teve que começar a trabalhar ainda criança. Seguiu a profissão de serrador de madeira, a mesma do seu pai, e, por isso, não teve tempo para estudar. Assim, abandonou a escola aos 14 anos e passou a viver exclusivamente para o trabalho, o que lhe permitiu conquistar uma profissão muito valorizada na época, a qual exerceu por toda a vida. Então, ele começou de menino e foi a vida inteira como um madeireiro. Tá? E era, sim, uma profissão muito valorizada naquele tempo. Hoje, para nós, já é algo anacrônico, ou seja, fora do tempo, mas conhecendo um pouco dessa realidade lá do passado, que eu já tenho 51 anos, nossa, ele era muito famoso pelo fato de ser um excelente profissional nesse ramo aqui. Tá bom? Aos 16 anos, então, outro elemento muito interessante que a gente vai datando. Aos 16 anos, já era famoso na região por acumular habilidades diversas em sua profissão. Câmera. Sabia cortar árvores, empilhar toras no caminhão, transformar madeira em tábuas, caibros e pranchas, amolar serras e até assentar os grandes engenhos das madeireiras. A vida era dura, porém Olavo era forte e sonhador. 2 pontos. Queria montar sua própria serraria e formar uma família. Aos 20 anos, então 4 anos passaram, aos 20 anos a vida seguia em clima de normalidade, até que o pai foi vítima de um infarto fulminante. Após esse evento, ele e o irmão mais novo, Valmir Basílio, então aqui surge o irmão, os dois assumiram as despesas da pequena casa, onde podiam contar sempre com a presença terna da irmã e da mãe. Então já falamos do núcleo familiar. Eram essas pessoas. Em 1962, aos 25 anos, Olavo tinha casa própria e podia desfrutar de passeios em sua bicicleta novinha. Então era uma conquista para ele na época. Tá? Essas coisas eram muito diferentes daquilo que nós vivenciamos hoje. Gostava de assistir aos jogos de futebol no campo da cidade, evento que reunia centenas de pessoas aos finais de semana. Era o point. Em meio ao tumulto, havia uma bela moça que lhe chamou a atenção. Filha de um dos fazendeiros mais ricos da região, Joana Célia Godinho era linda e delicada. Foi amor à primeira vista. Em poucos meses, o casamento estava marcado. Então, veja bem, aqui eu já estou inserindo uma outra personagem. A questão de como ele ficou conhecendo a esposa, muito interessante. Se você errar, como aconteceu aqui, o casamento, basta você fazer um traço grosso na palavra, mostrando que você anulou. Cuidado para não colocar parênteses e deixar só com parênteses. Não pode. Parênteses também são sinais de pontuação. Se você colocar parênteses, você tem que riscar do mesmo jeito. Tá bom?